Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que muito nos tem inspirado, um texto da Palavra de Deus que tem falado ao coração do povo de Deus ao longo da história. Uma pergunta que atravessa os tempos, que atravessa a história e que nos alcança até os dias de hoje. Eu gostaria de, junto com você, irmos a esse texto e perguntar para você: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Como você responderia a essa questão? Como você responde a esta pergunta? Quem é Jesus para você? E o texto bíblico que atravessa a história, que chega até nós, é o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Eu gostaria então de ler esse texto, e acho que nós podemos ler o texto juntos. Vamos fazer a leitura a uma só voz, todos juntos comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, amigos que estão conosco nessa noite e que acompanham também esse culto através da internet. Como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Essa pergunta feita por Jesus é uma pergunta marcante, uma pergunta que atravessa os séculos e que tem sido repetida através dos séculos e que tem marcado a vida de muitas pessoas. Essa pergunta de Jesus, de fato, é um divisor de águas na vida das pessoas. Aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus, a resposta que nós damos a essa pergunta pode significar de fato uma diferença tremenda na nossa vida. O que nós pensamos sobre Jesus, o que eu penso sobre Jesus, o que Jesus significa para mim, isso pode mudar completamente a minha vida. Isso muda completamente os destinos da minha vida. Isso muda completamente a visão da minha vida. Isso muda completamente a visão que a minha família terá a respeito da vida e como proceder na vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha casa? Quem é Jesus para a minha família? Isso muda os costumes. Isso muda a visão da vida. Isso muda a visão da eternidade. Quem é Jesus para nós? Esse texto tão emblemático, tão conhecido, ele já começa com uma declaração que ela por si só já traz consigo a mensagem de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de fato, Ele se fez homem, tocou a terra e habitou entre nós. O texto já começa, na verdade, de certo modo, já realçando isso. O texto, a primeira fala desse texto, o primeiro versículo, já começa dizendo: chegando Jesus. Chegando Jesus. Jesus não é apenas uma pessoa imaginária. Jesus não foi uma pessoa inventada pelos homens. Não foi um personagem inventado por alguns. Jesus foi o Filho de Deus que se fez homem e tocou esta terra, pisou este solo, andou entre os homens, se tornou conhecido entre as pessoas, marcou definitivamente a vida de muitas pessoas. Jesus foi o Filho de Deus que tocou esta terra para nos salvar.
E o texto diz que Jesus, chegando naquela região chamada de Cesareia de Filipe, fez uma série de perguntas aos seus discípulos, querendo saber quem as pessoas estavam dizendo ser ele. E os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então restringe um pouco mais aquela pergunta e retorna aos discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? Volta a pergunta aos discípulos, e agora então ainda mais restrita, não mais os outros, não mais os de fora, mas agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? As pessoas lá fora, eles sabem a meu respeito, eles estão sabendo a meu respeito, eles ouviram a respeito de mim, tomaram conhecimento sobre o que está acontecendo. Alguns ouviram dizer: mas vocês andam comigo, vocês comem comigo, vocês sentam comigo, nós caminhamos juntos, nós conversamos. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? E nesse momento Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica realmente impressionado com a declaração de Pedro. Eu diria que Jesus fica de fato maravilhado, empolgado com aquela declaração. E Jesus diz: Pedro, o que você está dizendo não é algo que vem apenas do seu conhecimento. Isso que você está dizendo é uma revelação de Deus. Isso que você está dizendo vem do céu. Deus revelou a você. Realmente nós sabemos muita coisa sobre a palavra de Deus. Nós ouvimos muita coisa sobre a palavra de Deus. Aprendemos muito. Muitas informações nos chegam sobre a palavra de Deus, sobre lugares da palavra de Deus, sobre personagens da palavra de Deus. Se você hoje abrir o YouTube, né? Se você abrir o YouTube e ver lá os filmes que ali estão, você tem aulas extraordinárias sobre lugares da Bíblia, sobre personagens da Bíblia. Você pode ficar dias e dias e dias e dias e se maravilhar, se encantar com tudo que você tem ali. Ou seja, nós temos muita informação sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre os personagens da Bíblia. Então recebemos todos os dias muita informação sobre a palavra de Deus. Mas na medida que nós caminhamos com Jesus na nossa vida, há coisas que são de fato percepções que nós temos a respeito dele, são revelações que nós temos a respeito dele. Deus fala ao nosso coração. Jesus revela Deus. Jesus mostra Deus. Ele nos revela o Pai. Pedro experimentou isso sobre esse seu entendimento de quem era Jesus. E o próprio Jesus identificou. O próprio Jesus percebeu que aquilo ali, aquilo que Pedro disse, não era apenas uma informação, não era algo superficial, mas de fato era uma percepção espiritual, era uma percepção do céu, era algo de Deus no coração de Pedro, era algo da caminhada que eles tinham juntos. Então, cuidado, muito cuidado. Talvez você tenha muita informação sobre Jesus, talvez você tenha ouvido muito a respeito de Deus, talvez você conheça muito a respeito da igreja de Jesus, pelo que você tem ouvido, pelo que você aprendeu, pelo que você sabe a respeito daquilo que outros disseram. Mas talvez você ainda não tenha de fato uma revelação do céu para a sua vida sobre quem é Jesus. E hoje, mais de 2000 anos depois, uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos vem até nós, chega-nos nessa noite, através da leitura desse texto bíblico. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E com certeza você já tem ouvido falar de Jesus, com certeza esse nome é familiar. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus desde a sua infância, desde menino você conhece esse nome de Jesus.
Mas muitos veem Jesus como um curandeiro. Muitos veem Jesus como aquele que cura. Alguns veem Jesus como profeta. Outros veem Jesus como um homem bom. Alguns veem Jesus como aquela pessoa cheia de obras de amor. Alguns veem Jesus e olham para ele como um homem cheio de obras de caridade. E falam nele dessa forma. Jesus é alguém que fez diferença na história. Jesus foi um grande líder na história. Há um livro que diz que foi o maior vendedor de todos os tempos. Todas essas visões sobre Jesus têm um grau de verdade, mas elas são fruto da elaboração do pensamento humano. Tudo que a gente gosta, a gente fala que Jesus é. De certo modo, nós queremos espelhar ali quem é Jesus. Se precisamos de cura, nós falamos então que Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos, porque precisamos da cura que Ele tem para nós. Se estamos precisando de uma palavra de fé, de uma palavra que nos encha de confiança, Jesus é o profeta que tem uma palavra especial daquilo que Deus tem para a minha vida. E assim nós vamos então definindo Jesus a partir das nossas necessidades. Quem Jesus é para mim? E não a partir daquilo que de fato o céu diz que Jesus é. Ou seja, daquilo que Deus mostra que Jesus é. Daquilo que de fato Jesus revela ser. Eu quero convidá-lo então a responder essa pergunta: quem é Jesus para você? E compare suas respostas com aquilo que a palavra da verdade nos mostra. E se alinha a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora. E ela libertará você caso você creia em quem Jesus é. Eu diria para você que, em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira revelação que nós temos a respeito de Jesus, claramente colocada no texto que nós lemos nessa noite. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus esperado, tão esperado pelos homens, e lá no Antigo Testamento as profecias apontavam para isso, né? Jesus é o Filho de Deus. Simão Pedro respondeu, está escrito em Mateus 16, verso 16, vamos ler juntos mais uma vez? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro dá a resposta. Simão Pedro, com ousadia, com firmeza, com muita convicção, ele então assume a palavra, ele dá o passo à frente, ele lidera o grupo, e ele faz essa afirmação: tu és o Cristo. E ali então, quando ele diz tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o prometido, tu és o Messias, o Senhor é aquele que é aguardado pelas nações, o Senhor é aquele de quem falaram os profetas, o Senhor é aquele que Deus prometeu, o Senhor é aquele que lá no passado Moisés, aquele que falava face a face com Deus, o Senhor é aquele que Moisés escreveu, registrou a sua palavra que disse aquele que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor é aquele de quem falou a palavra. A declaração de Simão Pedro traz no seu bojo exatamente isso. Quando ele diz tu és o Cristo, essa declaração traz consigo todo esse background. Ele é o Messias, tu és o Cristo. E ele completa dizendo o Filho do Deus vivo. Ele declara ali então a divindade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E ele então faz diferença, ele faz distinção. Não é o filho de qualquer Deus, não é um filho de uma divindade pagã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele ainda coloca o artigo definido: o Filho do Deus vivo, o único Filho do Deus vivo. E por essa palavra, Simão nos ajuda a entender então quem Jesus é.
Porque Jesus disse para Pedro que essa definição que ele tinha a respeito de Jesus não foi a partir dele mesmo, não foi algo produzido meramente pela elaboração humana, pelo coração, pela mente de Pedro apenas, não foi a partir dos estudos de Pedro, não foi a partir daquilo que os religiosos da época diziam que Jesus era, mas foi a partir de uma revelação do céu, de uma revelação de Deus ao coração de Pedro, uma observação, certamente uma percepção espiritual de Pedro a respeito daquilo que ele tinha diante dos seus olhos. O próprio Messias estava diante dele. O Espírito Santo de Deus revelou a Pedro que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus não era João Batista que havia ressuscitado. Jesus é Deus, Jesus é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo. O que significa Jesus ser o Filho de Deus? Jesus foi o enviado de Deus para concretizar a promessa de Deus aos homens sobre o resgate da identidade perdida. O resgate da identidade daqueles que Deus constituiu filhos. Jesus é Deus. É o ministério da Trindade. Ele se manifesta na terra como filho. Ele se manifesta na terra como o Filho de Deus. Então Jesus veio a esse mundo. Ele não veio como o filho de Maria, vem como filho de Deus à terra. Maria foi apenas um instrumento. Maria foi apenas um instrumento que se apresentou diante de Deus e disse que aceitava o desafio. Ela aceita o desafio. Ela se apresenta voluntariamente, se coloca diante de Deus para ser por Ele usada, para ser veículo da graça, instrumento da graça de Deus. E Maria foi então esse instrumento para que Jesus chegasse. Mas Jesus não foi fruto de uma relação humana entre homem e mulher. Jesus é fruto de Deus, Ele é filho de Deus. Jesus então nasce de Deus para revelar quem Deus é. Quando nós temos nossos filhos, algumas vezes nós olhamos para eles e muitas vezes nós nos orgulhamos deles. Olhamos para eles e nos orgulhamos especialmente quando nós nos vemos neles, mas quando nós nos vemos neles fazendo coisas bonitas, né? Quando eles fazem aquelas coisas bonitas, fazem coisas boas, né? E nós olhamos para eles e as pessoas elogiam, olha que coisa linda que ele fez, como parece com o pai, peito incha, né? E nós ficamos felizes, orgulhosos, né? Porque alguém viu nele algo do pai, que se assemelha ao pai, e nós nos orgulhamos tanto, porque ele revela o Pai, ele mostra o Pai na sua atitude, no seu comportamento, na sua palavra. Algumas vezes eles fazem algumas coisas que nós preferimos que não fizessem, e que também lembra alguma coisa do pai ou da mãe, né? E a gente preferia que ele não herdasse, né? Não herdasse esse lado que preferíamos não ter, né? Mas geralmente nós nos alegramos tanto quando vemos que o filho, a filha, reflete aquela boa coisa, aquele bom traço que temos e que de fato nos alegra em ver no filho. Comportamentos, aptidões, e olhamos, e quando olhamos, falamos como se parece comigo, como se parece com o pai. Isso que ele faz, isso que ele está falando, isso sou eu me vejo nele. Às vezes os filhos mostram a gente. Jesus veio à terra como o Filho de Deus. E enquanto esteve entre nós, de fato, Ele mostrava o Pai. Filipe certa vez chegou a Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu para ele: eu tenho estado com você todo esse tempo, e você agora me pergunta, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Por que me diz, mostra-me o Pai? Né? Quando olhamos para Jesus, nós vemos o Pai. Ele começou a revelar o Pai. Jesus veio à terra como Filho de Deus, e Ele revela o Pai. Até Jesus vir ao mundo, até Ele chegar ao mundo, até Ele pisar essa terra, muitos profetas procuravam falar sobre Deus, procuravam revelar alguma coisa sobre Deus, dar uma visão a respeito desse Deus, revelando também que
aquilo que eles falavam era alguma coisa opaca, alguma visão opaca sobre Deus, mas que um dia essa revelação seria completa, seria plena, na plenitude dos tempos, Deus se revelaria de uma forma extraordinária. E de fato isso aconteceu em Jesus. Só Jesus conseguiu revelar plenamente quem Deus é. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 19, esse texto não está na tela, não está. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí e ler esse texto, irmãos. Que coisa linda! Que texto extraordinário! Abra a sua Bíblia e veja, e leia. Eu vou ler aqui na versão da nova versão internacional da Bíblia, e diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. Eu estou lendo Colossenses capítulo 1, versos 15 a 19. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha o que Paulo está dizendo. Jesus é a própria imagem do Deus invisível. Deus é espírito, invisível. Mas agora Paulo vem e diz, Ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Antes de tudo ser criado, Ele foi criado. Paulo diz mais, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Paulo está dizendo que toda autoridade, todo poder, toda autoridade, antes de surgirem, a maior autoridade, o poder inicial estava nele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Olha aí, Paulo também vai buscar, ela vai pensar também a ideia da igreja, o projeto de Deus para a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Paulo então descreve Jesus como sendo a imagem da plenitude de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus que veio trazer vida eterna a todo aquele que crê no seu nome. Jesus é o Filho de Deus que está conosco todos os dias e morreu por mim, morreu por você por amor. Jesus é o Filho de Deus e é a manifestação visível de quem Deus é. E quando nós queremos entender quem Deus é, nós precisamos olhar para Jesus. E como nós queremos entender quem Deus é, nós olhamos para Jesus lendo os evangelhos, lendo a respeito de Jesus. Jesus, lá no passado, Isaías fez um retrato de Jesus, mas quando olhamos nos evangelhos, nós vemos ali uma descrição muito maior, muito mais ampla sobre Jesus. O próprio Jesus diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ele vai se definindo, ele vai se apresentando, ele apresenta o seu cartão de visita e se define de uma forma extraordinária. Ele se apresenta e ele apresenta o Pai. Jesus é Deus. Mas ainda, Jesus, Ele é o Salvador. Outra coisa importante que nós aprendemos, a Bíblia revela que Jesus, Ele é o Salvador. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Precisamos nos lembrar disso. Jesus é o nosso Salvador. É uma verdade que nós precisamos trazer no nosso coração. Quem é Jesus para você? Ele é Deus. Ele é Deus, mas Ele é também o nosso Salvador. Ele é o Messias, Ele é o prometido de Deus e Ele é o nosso Salvador. Veja o que diz Lucas 2, verso 11. Você pode ler o texto bíblico para mim? Amém. Esse foi o anúncio do Natal, né? O anúncio dos anjos. O anúncio dos anjos feito aos pastores que estavam no campo, que guardavam as suas ovelhas, lá nos campos de Davi. Aquele belíssimo lugar, por onde no passado também Boaz teve a sua plantação de trigo, onde Ruth colhia o trigo que sobrava do trigo. Daquela descendência ali, mais tarde veio Davi e mais tarde ainda
Jesus, no mesmo lugar, na mesma região, no mesmo plano, na mesma região, no mesmo lugar. Essas pessoas passaram. Há uma história ali extraordinária. E o fato é que esse anúncio feito pelos anjos aos pastores mostra que ali estava nascendo alguém que cumpria uma promessa feita por Deus desde o Gênesis, mas que passa também pelas promessas feitas por Deus através dos profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, quando ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus é a luz. Ele veio para trazer luz àqueles que habitavam nas trevas, na escuridão, no pecado. Eu e você tínhamos de fato perdido para a morte. Estávamos perdidos para a morte. Não havia esperança para nós por conta do pecado. Nosso destino era a morte eterna, distância eterna, separação eterna de Deus. Eu e você estaríamos em trevas se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse vindo ao mundo. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos dá é essa: é que a promessa da salvação, a promessa do resgate de Deus, feita lá em Gênesis 3,15, também sobejamente apresentada depois pelos profetas, e que Isaías disse de uma forma tão linda, aqui nesse texto, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Essa promessa extraordinária, ela se cumpre, ela se cumpriu. Essa promessa da salvação, do resgate, já chegou, e o nome dela, o nome do cumprimento da promessa é Jesus. O nome é Jesus. E os anjos então anunciam isso quando aparecem a José, e o seu nome será Jesus. E eles anunciam qual será o nome. E quando eles anunciam o nome, dizem qual será o nome, eles já dizem também por quê. O nome tem que ser esse, porque ele será o Salvador. O nome dele será Jesus, porque ele será o Salvador do seu povo. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu nome é Jesus exatamente por causa do significado do nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Salvador. Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo. Ele nasceu para ser o meu Salvador. Ele nasceu para ser o seu Salvador. E você hoje pode receber a salvação que vem através da pessoa de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós lutamos todos os dias com uma doença esquisita que se chama pecado, e que nós queremos nos livrar dela, e muitas vezes nós não conseguimos nos livrar dessa enfermidade, dessa doença que está no nosso coração, que habita a nossa mente também. E o apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o apóstolo Paulo dizia também: o bem que quero fazer não faço, o mal que não desejo, esse está sempre diante de mim. O pecado, de fato, está sempre diante de nós, e nós queremos nos livrar dele. Como fazemos isso? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. Eu pequei, você pecou, a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecamos, e nós precisamos da graça de Deus, e Jesus Cristo veio exatamente para derramar sobre nós a sua graça, derramar sobre nós o seu favor. Nós não merecemos, mas Ele veio ao mundo. Nós não merecemos, mas Ele subiu ao Calvário. Nós não merecíamos, mas Ele morreu por nós. Deus deu o seu melhor. Deus deu o maior e melhor presente àqueles que não mereciam nada, a pessoas que não mereciam coisa alguma.
Deus deu o seu melhor para nós, Deus deu o seu Filho, e Jesus então é o resgate de Deus para nós. A salvação então, a salvação de Jesus nos livra da morte, porque Jesus pagou ali a nossa dívida, e nos salvou da morte. E o que nós fazemos hoje então para receber isso? Nós acreditamos no sacrifício de Jesus na cruz, nós cremos que Ele foi ao Calvário, e nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação. Jesus é o nosso Salvador. Essa é a mensagem que nós temos também, essa é a mensagem que a Bíblia nos revela sobre quem é Jesus. Mas eu quero dizer em último lugar que Jesus, Ele é também Senhor. Jesus, Ele é o Senhor. Essa é uma outra declaração da Bíblia, que nós precisamos enfatizar, e que vez por outra nós queremos trazer a nossa reflexão, que não podemos deixar de falar sobre ela. Jesus é Senhor. Essa é uma outra doutrina sobre Jesus que a igreja precisa enfatizar. Filipenses capítulo 2, versos 8 e 11, fala a respeito disso. Vamos ler juntos uma vez mais? Deixa eu beber uma água aqui. Vamos ler juntos, irmãos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, que grande declaração do apóstolo Paulo. Jesus é o Senhor. Mas Paulo apóstolo, ele diz que Jesus, ele é Senhor sobre todos. Ele é o Senhor dos senhores. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que não há outro nome acima do nome de Jesus. Não há outro Senhor acima de Jesus. O apóstolo Paulo deixa claro para nós que Deus o exaltou, Deus o colocou na mais alta posição, e lhe deu um nome também que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho de todos os governantes que já governaram na história do mundo, todos os governantes que hoje exercem autoridade, os mais poderosos da terra, todos os governantes que ainda virão na esteira da história até a volta de Jesus, todo joelho se dobre, na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor. Paulo fala sobre isso, Jesus é Senhor, e Ele é Senhor dos senhores, Ele é dono de todo o poder. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus disse lá em Mateus, encerrando lá, Mateus, no último capítulo 28, verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é dono de todo o poder. Nenhuma outra pessoa na história do mundo pôde dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só Jesus. Nenhuma outra pessoa tem o poder, ou teve ao longo da história o poder de Jesus. Impérios poderosíssimos, reis, rainhas, generais, imperadores, meus irmãos, presidentes que passaram pela história, foram substituídos por outros ainda mais poderosos na sua liderança, no seu poder, na sua influência, sucumbiram diante de outro ainda mais poderoso. Veja o Império Egípcio, a história do Império Babilônico, o Império Sírio, o Império Romano. Cada grande potência ao longo da história foi substituída por outra ainda maior, por um poder ainda maior e mais poderoso, poder bélico ainda mais destruidor. Mas o poder, a soberania e a influência de Jesus permanecem até os dias de hoje.
Me lembro quando me preparava para ir para o campo missionário, quando ouvi o testemunho de um daqueles que tinham vindo lá da União Soviética. Um daqueles irmãos que tinham vindo da região onde o comunismo predominou durante décadas. Cerca de 70 anos de domínio do comunismo ali. E então aquele irmão que testemunhava do que aconteceu lá, ele disse que Khrushchev, um dos líderes comunistas, um dos primeiros líderes do comunismo na União Soviética, da extinta União Soviética, ele disse que quando ele fechou os templos, quando ele transformou templos batistas, metodistas, em grandes arenas de basquetebol, de voleibol e piscinas olímpicas, e um desses lugares ele transformados numa quadra de basquete, um templo batista, se não me engano, da primeira igreja batista de Moscou. Ele anunciou que ali então seria colocada a torre da TV comunista, e eles passariam naquela TV o sepultamento funeral do último batista na União Soviética, do último batista da Rússia. 70 anos depois, meus irmãos, o comunismo acabou. Khrushchev já tinha virado cinzas. Os líderes comunistas daquele tempo passaram. Ninguém mais ouvia falar neles. E quando o comunismo caiu, o templo da primeira igreja batista de Moscou continuava de pé. E os crentes daquela igreja, aqueles que sobreviveram, retornaram, e os filhos deles retornaram, e tomaram de volta a igreja, e entraram na igreja. E eu me lembro, meus irmãos, da história contada, como foi contada por aqueles que estiveram no Brasil e puderam narrá-la. Disseram que naquele dia, naquele grande dia, os crentes entraram para retomarem o templo, para recomeçarem as suas reuniões do templo, entraram ajoelhados, para retornarem os cultos, depois daquele tempo distante do santuário. Ah, meus irmãos, que coisa extraordinária, Jesus é Senhor. Impérios vêm, impérios vão, mas Jesus permanece Senhor na história. Ter Jesus como Senhor de sua vida é ser conduzido por um Rei de amor e de justiça, que não vem para nos massacrar, mas vem para nos abençoar. Ele é Senhor. Não há outro acima dele, é o que diz a palavra. Não há outro acima dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de nossas vidas. É diante dele que nos curvamos. Ele é o Senhor que nos abençoa. Ele é o Senhor a quem nós servimos. Ele é o Senhor diante de quem nós nos curvamos e diante de quem também nós recebemos as mais escolhidas bênçãos. Eu gostaria então de voltar àquela pergunta inicial da mensagem desta noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não sei o que você respondeu sobre essa pergunta, ou o que você vem pensando desde que nós fizemos a pergunta lá no início da mensagem dessa noite. Talvez você tenha viajado e pensado muitas coisas ao longo da mensagem desta noite. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Mas a palavra de Deus nessa noite nos respondeu que Jesus, Ele é o Filho de Deus, Jesus é Deus. A palavra de Deus nos mostrou nessa noite que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor. Você acredita no que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Você crê nisso? Então crê no seu coração. Mas também a palavra de Deus diz que nós devemos crer no nosso coração. E o que mais, quem lembra? É preciso crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, o que vai acontecer? Será salvo. Essa é a promessa bíblica que nessa noite você pode experimentar. Jesus pode ser o seu Senhor e pode ser também o seu Salvador. Você pode desfrutar uma vida como filho amado de Deus. Você deseja experimentar isso? Você deseja ter Jesus na sua vida? Quero nessa noite convidar você então a tomar essa decisão tão importante. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?
Será que nessa noite você pode declarar: Jesus, de fato, para mim, Ele é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus, que eu quero receber na minha vida hoje, como meu Salvador e como meu Senhor. Eu quero tê-lo como Salvador da minha vida, eu quero tê-lo como meu Senhor, aquele diante de quem eu me curvo, aquele diante de quem eu me prostro e diante de quem eu sirvo, aquele que vem para me abençoar, aquele que vem para me conduzir, para dirigir o andamento da minha vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Eu quero convidar você, então, onde você está, para que você ore ao Senhor e entregue a sua vida a Jesus. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos, ore ao Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não sei como orar, eu não sei como entregar a minha vida a Jesus, mas eu posso ajudar você, e você pode então orar comigo. Eu quero encorajar você a fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Você pode repetir comigo uma oração muito simples, muito fácil. Deus está presente aqui nessa noite, Ele pode ouvir a sua oração. O Senhor Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Ele está presente entre nós aqui, Ele pode ouvir a sua oração. Você quer orar? Então faça comigo essa oração. Repita comigo: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que preciso do Teu amor, eu reconheço que preciso da Tua graça, eu reconheço que preciso do Teu perdão, eu confesso os meus pecados, e eu recebo nessa noite o Teu Filho Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Limpa o meu coração no sangue de Jesus, de todos os meus pecados, e me dá, ó Deus, uma nova vida em Jesus Cristo. Dá uma nova vida, um novo caminho. E eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto a igreja ainda está orando, enquanto a igreja está intercedendo, de cabeça baixa, orando por você, você que fez essa oração, sinceramente, corajosamente, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Deus abençoe lá atrás, graças a Deus. Deus abençoe a senhora aqui também, lá atrás aquela jovem. Deus abençoe você pela sua decisão. Alguém mais nessa noite que faz essa decisão, pode levantar bem alto a sua mão, dizendo: eu faço essa decisão também, eu quero receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Pode levantar bem alto a sua mão. Algum jovem, alguma criança que entendeu a mensagem, algum senhor ou senhora, pode levantar bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que o abençoe na sua decisão. Alguém mais? Nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua decisão tão importante. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé onde você está, aí mesmo onde você está. Coloque-se em pé, eu quero orar por você de modo específico. Fique em pé onde você está. Fique em pé, todos aqueles que levantaram suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado, nós te somos gratos. Nossos corações se alegram na presença do Senhor. Há uma festa no céu nesse momento, a Tua palavra nos diz. Ó Deus querido, nós sabemos que lá do céu, Tua palavra nos diz que o Senhor dá um grande sorriso. O Senhor se alegra, ó Pai, com a decisão desses que nessa noite abrem o seu coração e convidam Jesus Cristo para nele entrar. E nós te louvamos, ó Deus, por estas vidas. E te pedimos também, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Guarda-os, ó Pai, livra-os do mal, sustenta-os, ó Deus. Toma-os, ó Deus, e com a Tua mão, Senhor Deus, não permita que mal algum venha sobre eles. Ó Pai querido, conduza-os com força, ó Deus, conduza-os, ó Pai, com cuidado nesse momento, nesse tempo tão difícil. Não permita, ó Deus, que o pecado, que o devorador, que o inimigo de nossas almas venha sobre eles, ó Pai, mas livra-os de todo mal, livra-os das tentações, livra-os, ó Pai, de caminharem distante da Tua presença. Ó Senhor, toma conta deles. E nós sabemos, ó Deus, que o diabo, nosso adversário, virá sobre eles. Ele anda ao nosso redor
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós oramos agora, Senhor, manda aquele outro leão, de que fala a tua palavra, o leão da tribo de Judá. Manda o Senhor Jesus. Ó Deus, que o teu filho Jesus esteja também, o leão de Judá, tomando conta, guardando, protegendo, cuidando, velando pelas vidas, por essas vidas. Ó Senhor, faz esta obra maravilhosa, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, e que eles agora, Senhor Deus, de fato recebendo Jesus, eles cresçam também agora na graça, no conhecimento de Jesus, sejam abençoados na tua igreja, cresçam no conhecimento e na palavra de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe vocês, Deus esteja guardando vocês.